Não. Nós temos uma atriz internacional na nossa frente. Eu vou chorar. Sério. Com vocês, Bruna Marquezine! Hi, guys. Hi, everyone. Oh my God. I don't speak English. Eu amo Brasil. Eu amo Brasil. Eu amo... Caipirinha! Caipirinha, feijoada. Carnaval. Oh, yeah. And football. Football. Soccer. Soccer. Yes. Oh my God. Brigadeiro. Imagina essa pessoa. Imagina! Cruz credo, não. Me dá 2 tapas na cara. Tá bom. E eu volto pra realidade. Já Não, mas rapidamente. já Não vai tem condição. começar a confundir já as palavras, vai trocar umas palavras não, com outras. será que eu vou virar essa Acho pessoa? Que vai. Ai, gente, mas é Acho legal, chique. né? Não, mas tá tudo bem também, né? Tô Tá feliz tudo da bem. vida, tá tudo certo. Quanto Mas tempo não você tá- vai ficar? Você vai morar fora? Quanto tempo vai demorar? Eu pra não gravar? tive nem como me planejar pra morar fora. As filmagens começam mês que vem, Gente, daqui a já? meia hora. Dia 9 eu embarco pra Atlanta. As filmagens vão... A gente vai filmar em Atlanta e Porto Rico. E aí eu fico quase 5 meses direto filmando. Nu. E aí, mas você vai ficar num bate-volta? Não pode voltar. Não pode? Não pode voltar, principalmente pela questão do Covid mesmo, pra não... Pra gente, Segurança. por segurança, pra não se expor. Mas porque, enfim, é um filme de ação, né? De super-herói, as filmagens são super intensas, então a gente vai ficar direto, todo mundo, toda a equipe. Você vai ter dublê? Cara, eu acho que sim, acho que sim. Que Mas legal, pelo que eu li no roteiro, acho que todas as cenas dela eu sou capaz de executar. É? Você Sim. já leu o roteiro? Já tem em mãos? Já. E aí? Nossa, no que eu terminei de ler, eu gritava tanto, eu corria em casa, assim, sozinha, de um lado pro outro, no corredor, gritando. Porque é o tipo de roteiro que, assim, eu nunca li nada igual, né? Aqui no Brasil a gente não faz produções desse tamanho. E com tantas sequências de ação, e enfim, tudo isso que a gente vê em filme de super-herói. Mas assim, eu gritava tanto, e aí a ficha vai caindo, assim, eu mandei pra minha empresária uma sequência de palavrões e gritos e por escrito, e ela tava numa chamada, ela falou, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, calma, eu só li o roteiro. Mas, meu Deus, eu vou fazer um filme de super-herói. Ela, sim, a gente já sabe. Gente, eu não consigo imaginar a sensação. Como é que... você ficou sabendo que você tinha sido aprovada? Foi naquele vídeo que você postou? Foi. Tá, e quando foi aquele vídeo? Aquele vídeo foi em fevereiro. Eu sou muito ruim de data, então eu tô olhando ali, eu tô olhando pra Juliana, Ju. que é o meu HD. Oi, Ju. Que também é minha empresária, Linda. agente e amiga. Eu fiquei sabendo em Nova York alguns dias depois do teste final. São algumas... dias só? Sim. alguns dias, assim. A resposta veio... Esse teste, na verdade, ele veio através de um outro teste que eu fiz pra DC também. Também pra Warner Brothers. Que também era um filme de super-herói. Nesse teste, eu cheguei a dividir essa história num podcast, no único podcast que eu já participei. Foi o Mamilos. Foi o Mamilos. Eu contei essa história. A gente tava falando sobre síndrome da impostora, enfim. E essa foi uma situação que resumia muito o que eu falava muito do que eu sentia, assim, a respeito de duvidar da sua capacidade, das suas conquistas, enfim. E daí, esse teste abriu portas para outros, e aí surgiu esse, da DC. Eu já fazia testes para trabalhos fora do Brasil há alguns anos já, e já venho me preparando para isso também há bastante tempo. E daí surgiu esse teste. Daí a gente fez... Foi um processo bem semelhante ao outro. Primeiro tape, né? O vídeo, o teste que você filma sozinho e manda. Você grava sozinha, mano? Você grava sozinha. Em casa. Normalmente, tape, assim... Acho que até antes de Covid já... Antes de Covid você já fazia, assim, por questões, às vezes, enfim, da distância. Ou então, normalmente a primeira fase é através de vídeos, assim. É mais prático também, né? E aí, na medida que você vai evoluindo, você vai fazendo aí testes presenciais, enfim. O segundo teste, por conta do Covid, foi uma reunião com o diretor presente, para que ele pudesse me direcionar e pedir algumas mudanças. Isso Então, lá em Nova York? Não, isso por Zoom ainda. O segundo foi por Zoom também. Então foi um teste gravado por Zoom. Diferente. É estranho demais. Imagina. Olhando para a tela do computador é engraçadíssimo, assim, sentada, sem ter nenhuma direção
de espaço, assim, né? Você tem que estar sentado olhando pra... Eu ficava me vendo na tela, então eu olhava além pra não contracenar comigo mesma. Não pode nem usar o corpo, né? Você só pode Não, usar assim, aqui pra você cima. usa um pouco, assim, e tenta fazer o máximo possível pra que eles vejam o seu potencial e a sua capacidade. Sim. Mas era um teste com o diretor presente pra que ele justamente pudesse ver, eu imagino, que o quanto você responde ao direcionamento dele, né? Que é importante também. E daí, então, eram as mesmas cenas, as mesmas 2 cenas que eu já tinha gravado. Fizemos essas 2 cenas com produtores, enfim, uma produtora, uma assistente também dando as deixas pra mim. E aí, a terceira etapa já foi presencial, em Los Angeles. Dessa vez foi tudo muito rápido. No outro teste a gente teve mais tempo, então eu tive tempo de surtar, de enlouquecer, de falar que eu não ia fazer coisa nenhuma, de chorar, de me preparar, ligar para as minhas 12 professoras, falar, você estudar com todo mundo. Onde eu começo? E esse foi tudo muito rápido. Chegou assim, o teste chegou a oportunidade na quinta, eu tinha até segunda para enviar, pensando em infuso também. Então, domingo à noite eu gravei, usei minha irmã para ler as deixas para mim. Falei, senta aí e vai lendo. Agora, assim, tenha paciência, porque eu vou gravar 20 vezes cada cena. Fiz as cenas olhando pra minha estante de livros. Na sua casa? Na minha casa. Aí, sei lá, 3 dias depois, falaram, amanhã a gente já tem uma reunião. O diretor gostaria de ter uma reunião com ela por Zoom. A gente vai gravar as cenas novamente. Vai, tadinha pra fumante. Mentira, ela não é fumante não, gente. É que ela tá com uma tosse, bichinha. Gente, eu tô com uma tosse, que o negócio tá agarrada aqui, ó. Tá. Ai, obrigada, arrasaram. Você tá melhorzinho. Verdade, começou, a gente esquece, né? Eu tô tentando não pensar, que tá coçando. Tá me falar. É uma coceira na garganta sem fim. Será que o chá vai ajudar? Eu acho que dá uma Vai calmadinha. Vai devagar. Mas enfim. Ai, queima, avó. Arrasei. Tá. Aí daí, 3 dias depois, já veio essa ligação falando, olha, amanhã ela pode fazer uma chamada com o diretor. Óbvio que pode, né? Pode. Ela já nem tá que eu lá. não pudesse, eu faria. Não, pode. E aí fiz o Zoom. Aí dias depois falaram, bom, a gente precisa que ela venha pra Los Angeles pra fazer o teste de química com o ator. Como que é esse teste de química? Então, basicamente foram as mesmas cenas. Nessa etapa, eles revelaram um pouquinho mais sobre as cenas. Assim, na segunda etapa, o diretor já me deu um contexto maior, porque você recebe cenas sem contexto algum, sem saber muito bem, assim, e a gente vai fazendo mesmo. Mas você sabia pra qual filme era? Não. O Não primeiro sabia? teste, não. Eles No não primeiro, falam. não, eles não falam. No outro teste, eu não sabia nem o personagem. Eu só fui saber quando divulgaram que a menina foi aprovada. Eu sabia que eu tava no top 2, era eu e ela. E aí eles não falaram, olha, a gente vai seguir por outro caminho. O Covid também atrapalhou, mas a gente escolheu seguir com a Sasha, chama Sasha Calle, que é incrível. E daí eu soube assim, só que eu só soube que era pra fazer Supergirl quando ela postou o vídeo. Falei, Juliana, a gente tava testando esse tempo inteiro pra fazer sei lá quem, e era Supergirl. Que loucura. Então, nesse filme, a gente já tava meio assim, né? Já tava meio fanficando. O que vai Primeiro, vir falei, aí? que super-herói que é esse aí? E não falaram, mas falaram que era de super-herói. E daí, quando teve a reunião com o diretor, eu falei, me manda o nome do diretor, como quem não quer nada. Que é pra você não Só chegar... pra saber com quem que eu vou Aí trabalhar. a gente já tacou no Google, já viu que seria pra Blue Beetle. E daí a gente começou a fanficar pra que personagem seria. E aí, na terceira etapa, esse teste de química foi assim. Aí, 3 dias depois, ela precisa vir pra Los Angeles. Claro, agora? Vamos. Partiu. Aí, alguns dias depois, a gente embarcou pra Los Angeles. Eu perdi o voo, que é claro, né? Que é pra dar um... Só pra dar Pra aquela dar um emoção. frio na barriga. Vamos com emoção. Meu Deus. Comigo é sempre assim. Não, É ainda é pra sempre Los da Angeles, Ju. gente. Tá super, que legal, A Juliana hein? tá rindo ali porque ela sentiu no voo, ela saiu de São Paulo, eu saindo do Rio. Perdi o voo. Cheguei lá, não vai embarcar. Eu falei, como não, moça? O que como que você Você perdeu? não tá me entendendo? É pura incompetência de fazer uma mala. Eu não tenho uma desculpa pra usar ao meu favor. E eu tenho assim... Eu tenho a cara de pau de assumir mesmo, Você que é assim, eu sincera. só não sei fazer mala.
eu não sei administrar bem meu tempo. Mas o que foi? Você esqueceu o quê? Esqueceu algum documento? Eu vou embora, eu vou fazendo uma mala e a mala nunca termina. E eu vou pensando, e se eu precisar de tal coisa? E eu vou batendo cabeça, eu não acho as coisas. E eu já sei, por exemplo, que pra eu fazer uma mala, eu tenho que começar uma semana antes da viagem, a mala. Mas eu faço isso? Não. Eu deixo pra 3 horas antes do voo. Entendi. E aí é assim que eu perdi esse voo. Cheguei lá, perdi o voo, falei, mas aí como é que eu faço? Eu preciso ser transladado, eu preciso que você me... Eu preciso que eu performe um milagre. Preciso de Eu um tenho que estar em jatinho. Los Angeles. E daí ela falou, tem um outro que chegava a tempo. Eu ia chegar um dia antes, então tinha um que chegava de manhã e tal, mas a No gente... mesmo dia. Você chegou no mesmo dia, então, de manhã. Podia chegar no mesmo dia, mas a gente conseguiu um outro que chegava à noite no dia anterior. Eu ia chegar de manhã no dia, eu cheguei à noite. Mas aí essa emoção, né? E aí sempre... Imagina, vocês sabem como é. Ainda tem mais um trabalho pra fazer, uma publi no meio do caminho. Gravar um negocinho ali. Sempre tem alguma coisa. Ai, que nervoso. Vai atrapalhando, vai atrasando E aquele tudo, né? piriri gangorra, que você fala, não vai dar, mas vai dar. E vambora. E daí, voltei pra casa só pra, sei lá, Vai nada. beber uma água, voltei pro aeroporto. Cheguei em Los Angeles, Juliana já tava lá. Juliana sentiu no voo que deu merda. Comprou quê? internet, ela comprou internet, ela decolou, comprou internet e falou, vou dormir. Disse que falou, não vou mexer na internet não, comprei, mas... E aí, de repente ela sentou. Falou, essa puta fez alguma merda. Cadê ela? Cadê ela? E aí tinha uma mensagem no celular dela, assim, porque obviamente ela tá no avião, ela não ia fazer muita coisa. Eu fui falar com todas as outras pessoas da empresa dela, né? Com todos os nossos parceiros, com sócios, falar, pelo amor de Deus, me ajuda que eu fiz besteira. Tô chorando no balcão. Não, eu cheguei a estar assim, ó, orçando Da jatinho. companhia. Eu ia estar assim, quanto custa? Quanto custa? 150 mil. Que parente eu Dólares. tenho que vender para fretar um voo? E daí, ela acordou e tinha uma mensagem do celular dela assim, ó, desculpa. Foi só o que eu consegui. Desculpa. Meu Deus, que nervoso. E daí ela já pensou, fez bosta. E daí, enfim, cheguei, ficamos num hotel super perto dos estúdios, aí no dia seguinte acordei pra tomar um café da manhã, a gente foi tomar um café da manhã, assim, do outro lado da rua, e era muito ator fazendo teste, assim, todo mundo tinha um texto na mão. E eu ficava assim, será que é pro mesmo filme que eu? Pelo amor de Deus, essa menina tem cara de ser talentosa. Juliana não tem condição, frio na barriga, assim, por todos, acho que desde que eu pousei lá, desde que eu perdi o voo, a respiração ela não descia mais, assim, sabe aquela respiração que fica presa aqui em cima? Sei. Você parece Chega que até nunca a dar gases consegue aqui, né? relaxar. Fica uma coisa, você não sabe. E daí me arrumei, fiz uma oração antes de ir. Era tipo 4 minutos de carro até o estúdio, não deu pra ouvir um louvor pra me acalmar, não deu pra fazer nada. Chegou lá, já tinha passe do Covid. Eu falei, eu não tenho. É a minha Meu assim, pai. é a sua cara, você. Não, eu tenho as vacinas, galerinha. Que não é esse passe, é o passe dos estúdios. Que aí eu falei, eu não tenho, é minha cara ser barrada aqui. Fala, então você não vai poder entrar. Tipo, Fala, onde faz essas coisas, né? Sim. Para, você tá brincando. não, tá. deu tudo certo, entrei, fiz o teste, conheci o ator, que é o Xolo Maridueña. Eu sempre tenho que falar o nome dele com sotaque. Xolo Maridueña. Eu fui tentar falar e não consegui. Mas eu Xolo, também por Xolo. semanas. Como Por que é? semana. Xolo Maridueña? Maridueña. Maridueña. Mira, ¿tú hablas espanhol? Não hablo. Eu ia mentir, mas eu falei, não vou sustentar. Eu ia tentar, mas não rolou. Não hablo, não. Mas aí? então, e daí conheci o Xolo, conheci pessoalmente o diretor. Já virou cholo, né? Tipo, conheci o Xolo, cholo, conheci agora o Xolo. cholozinho, Falei, cholo. quando ganhar intimidade, então. Conheci o diretor, que chama Enho, e fizemos o teste. E daí foi isso. Um nervoso, assim, a mão suando. Um calor que vem, assim, uma vontade de gritar, uma vontade de ligar pra mãe, de falar, vem me buscar. Uma vontade de vir embora. Falava, não quero mais fazer. Pensava. Mas calma, ele já tava confirmado. Ele já. Então ele tava tranquilão, né? Entendi. E aí teve uma hora que assim, eu tava parecendo, eu não sei, ainda quero perguntar pra ele que tava de fora, como é que tava? Porque eu, por que era a exemplo, minha a cara? primeira parte eu não lembro. Eu tava ali, modo automático. Não lembro. Tanto que eu lembro que o diretor passava o direcionamento e falava, aqui uma pausa maior, aqui tem uma pausa cômica. E daí eu falava, ok, vamos lá. Eu não fazia nada do que ele tinha pedido, porque eu tava, tipo, surda, cega, tremendo, suando. E daí, no meio da cena, eu falava, tô esquecendo tudo que ele falou e tô fazendo uma bosta. E aí você tá falando, não tá nem precisando dessa, você tá falando e o Tá texto tá falando, saindo. E o texto saindo, e eu olhando pra cara daquele menino, pensando, ele é bom ator demais, o que eu tô fazendo aqui?
E daí, um nervosal, gravamos a primeira cena, que era uma cena mais simples. Mas era digamos curta? assim. Curta, é uma página de cena, uma cena curta. Mais simples, assim, uma cena que tem um quê de comédia, então... E aí tinha uma segunda cena dramática, que aí já é mais a minha área, né, galera? A Salete... Botou pra quebrar. Aí eu falei, não, essa aí eu tô dominando já desde muito Desde cedo, quando desde nasci. novinha. Chorar é comigo mesmo. Calma, não precisa agora, tá? Tem certeza? Encheu o olho de lágrima. Em milésimos de segundo. Você também. Vai todinho. Gente. Ela tá com a minha tosse. Gente, que mulher. Nu. Aí ele chorou. Daí Chocada. eu falei, não, vamos lá, vamos fazer. A segunda já tinha passado também o nervoso inicial. Daí eu já tava um pouco mais tranquila, a gente gravou também algumas vezes. Ele falou, não sei se você consegue chorar. Eu falei, fica tranquilo. Em relação a isso, Já fica tá aqui. tranquilo no meu país. Eu sou conhecida, é por isso mesmo. E daí fizemos, assim, foi super. Eles foram muito agradáveis. Eu tava super nervosa no momento. Eu falei, ai, eu tô muito nervosa. E daí o diretor falou, por quê? Um produtor falou, porque ela tá fazendo um teste na DC. E daí o ator foi super, super gentil e falou, é a primeira vez que eu ocupo esse lugar. Normalmente eu tô no seu lugar, então eu te entendo. Eu sempre odiei fazer teste. Acho assim, é um ambiente muito, muito desagradável pra mim. Porque é isso, né? Você precisar da validação do outro. O outro que vai dizer se você foi bem ou não. Sim. E assim, eu nunca consegui entrar confiante o suficiente num teste a ponto de falar, eu fui bem. Independente, talvez eu não seja a escolha, mas eu fui bem. Isso aconteceu no teste anterior de DC, que eu realmente estava em paz. Eu terminei super orgulhosa, chorei horrores com a Juliana. Falei, tô muito feliz, tô em paz. Independente do resultado. Esse aqui não teve nisso, não. Esse aqui eu saí desesperada mesmo. Que eu fui embora assim, e aí termina tipo, ai, obrigada, foi ótimo, parabéns, não sei o quê. Você chorando, Vai, né? e vai lá, e você fica assim, não, foi ótimo, peraí, como aí? Fala mais alguma coisa. Foi ótimo, a gente vai se ver, foi ótimo. Eu já fico aqui? Foi Vocês mandam ótimo. e-mail, Vocês- telefone. é o quê? Tô vendo casa. É, um desespero. E aí eu voltei pro hotel irritada, não sei porquê. Me bateu acho que faz parte do Caiu nervoso, a né? energia, Me deu né? Voltei pro hotel Bravo. Juliana, como foi? Normal. Mas normal como? Era um estúdio normal. E quantas pessoas? 5, 6, não sei. Brava, eu fiquei irritadíssima. A Juliana ficou assim, Você ué. sabe quantas pessoas mais tinham fazendo o seu teste? A gente não sabe. Tinha... Não, na primeira fase mais de 400, né? Eu e mais 2. A gente não sabe. A gente sabia que eram de outros lugares, tipo... Mas eram latinas. Então... Dá um nervoso, dá vontade de perguntar, chamar o ator num canto e falar, as outras foram bem. Fala o nome Fala a delas. verdade. Fala o nome dela, só pra dar uma Como é que olhadinha elas no Instagram. Qual arroba? Sabe assim? Qualquer coisa você não pode, é um desespero. E daí, antes de ir pra Los Angeles, quando falaram, eu falei, Ju, já que a gente já vai estar nos Estados Unidos, já fazia muito tempo que eu não ia, vamos pra Nova York, eu amo Nova York. Sou Pertinho, né? Não faz o menor sentido. Faz sentido na minha cabeça. Sim. E ir para Nova York. E daí eu falei, então vamos. E aí foi ótimo, porque a gente passou um dia em Los Angeles, embarcamos para Nova York e ficamos alguns dias lá. No último dia dessa viagem veio a resposta. Mas todos os outros dias dessa viagem, eu... Passou assim, no banheiro, no passei Piriri. no Piriri Gangorra. É um nervosal, assim, uma coisa que não passa, respiração que não Gente. desce, você não acorda... Tinha dias que eu acordava em paz, assim, aí, Sabe aquela sensação quando você terminou o namoro na adolescência? Não hoje em dia que a gente Sim, já... já Na caga. adolescência, que você acha que você tá morrendo, e aí você acorda bem, e aí você lembra que você Meu terminou e Deus. o seu mundo desmorona. Sei bem, sei É bem. isso. Eu vou lembrar e falar, eu tô bem, eu não sei se eu passei. E aí, desespero. Tinha dia que eu acordava confiante, mas quando eu tô confiante, eu nunca verbalizo. Que é pra não quebrar a cara. Sim, quanto menos expectativa Deixa não quieta frustra aqui. tanto, Não vou criar expectativa nem nos outros, nem aqui dentro. Enfim, aqui dentro eu já fofiquei 1 milhão de coisas, né? Mas tudo bem. Juliana também, pior que eu de fofiqueira. Gente, eu já ia estar... Eu ia estar imaginando tudo. A gente Eu ia tá imagina imaginando tudo. Eu ia estar Tudo. vendo casa já também. E aí, mas aí tinha dia que eu acordava muito assim, não rolou, não foi dessa vez e tá tudo bem. Eu preciso já começar a trabalhar isso aqui dentro de que não foi dessa vez e tá tudo bem. Tá tudo bem. Você já tinha feito outro, já tinha essa... Já, e aí eu falava pra Comparação. ela, tinha dia que eu falava, não foi dessa. Ela falava, por que você tá falando isso? Eu falava, tô sentindo. Ela falou, tá sentindo nada. Cala a boca. Cala a boca, garota. Tem um nervoso, enfim. Calma, mas você sabia
em quanto tempo, assim, que eles iam entrar em contato? Ou... A gente tinha uma ideia pelos outros testes Aham. que eu já fiz. E porque esse era também DC, Warner Brothers, e a gente tinha feito um há pouco tempo. Tá. Então a gente sabia que, no máximo, em uma semana, essa resposta chegaria. Os estúdios você conheceu só no dia do teste? Só. Isso é só... Isso... Só esse pedaço, assim. pedaço, você nem eu fez lembro a que eu tour lá. entrei e tinha aquela caixa d'água da Warner Brothers, sabe? Com WB. E eu pensei, onde eu tô aqui? Caraca. E daí... Foi um grande surto de altos e baixos, de nervoso, de ansiedade, muita ansiedade. A gente às vezes ficava um clima tenso por conta da ansiedade, a gente se olhava. A pergunta que a gente mais fez uma pra outra nesses dias foi: você tá chateada? Aconteceu Fez alguma alguma coisa? Porque a gente ficava meio torta, sabe assim? Daí eu olhava pra ela, mas você tá brava? Ela falava, não. Por que você tá chateada comigo? Eu falava, não, tô bem. Parece. Não sei, por quê? Você quer brigar? Agora. E daí ficava bem louca, né, já? Claro. Nossa, E daí a gente tava muito tensa. E aí... E a gente chegou a mandar uma mensagem e ninguém respondeu. Bacana. Pra pessoa que você estava em contato. A Juliana tinha um grupo com a produção e ela chegou a mandar uma mensagem, porque a gente recebeu um e-mail que ficava uma coisa ali meio sem saber, uma coisa meio estranha. E daí eu já chorei com o e-mail. Daí a gente falou, eu falei, Juliana, manda uma mensagem. Sondando como se nada, muito chique. Ainda bem que tem ela, porque eu não sou nada chique. Oi, gente, eu tudo ia bem? Tô embalar, pronto. Passei. E daí ela mandou, super chique, e eles nada. E aí passou um dia e nada. 2 dias e nada. Ela atendia o telefone falando inglês, eu jurava que era eles. Eu vinha correndo num pique do quarto, assim, ó. Aí ela falava, não, calma, não é outra coisa. Outra coisa. Meu Deus. Aí eu, ai, cacete, que desespero. E aí a gente tava comendo pizza na rua. Ela falou, peraí que eu vou mandar só mais um. Já tinha passado alguns dias, não ficaria mais feio cobrar, assim, né? Já era o final da semana. Na hora, o diretor queria fazer uma chamada de Zoom com a Bruna. Daqui a 1 hora e pouca. Eles não... eu morria. Aí Que eu, isso, gente? como assim, Juliana? A pizza não sabia se descia, se voltava. Ela, engole essa pizza, minha filha, vambora. Cheguei em casa, me preparei, eu tinha comprado pra assistir Michael Jackson na Broadway. E a gente não sabia se arrumava, se não arrumava, porque eu pensava, se eu não passar, é melhor eu ir assistir. Ia assistir Se chorando. Olha que eu me distraio. Se eu passar, eu vou assistir também, porque foi caro a beça e o dólar tá a 6. Eu vou de qualquer Então, jeito. Juliana, que eu não sei, era um nervoso, assim, tudo era um grande surto. Vivemos um grande surto até que, sentei na frente do computador, aí tem um vídeo filmando a minha tela, assim, o celular. E daí a voz dela no fundo, vai atrasar meia hora. Eu quase desmaio. Eu faço assim, ó. Tá tudo bem, no Tudo seu bem, tempo. vai, e taca ali louvor. E daí, voltei, e aí era essa chamada. E eu falava pra ela assim, não quero, ô Juliana, fala pra eles que eu não quero falar com ele, não. Não quero fazer essa ligação, não. E ela, você tá louca? Eu falava, não quero. Se esse puto me ligar pra dizer que eu reprovei, eu vou falar pra ele, você não podia ter mandado um e-mail? Você tinha que ver a minha cara de humilhação. Então eu espero que seja pra falar que eu passei. E daí foi isso, chorei, comemoramos, gritamos, terminei a ligação com ele, liguei pra minha mãe, tentando fazer tudo muito em silêncio, porque eu queria surpreender Juliana. A Ju não sabia, então. Sabia, porque a parede dos Estados Unidos é aquela coisa de madeira, tá. né, que você escuta tudo. Drywall, escuta tudo. E eu tentei ainda, mas ela já tava comemorando também. E aí, a gente teve que correr pra Broadway. Nunca... Foi tão engraçado. Você não gritou na rua? Depois eu gritei, nevou, eu filmei a neve, tava tipo assim, completamente Fica louca. tudo diferente, né, Tudo, depois. tudo. E era uma coisa meio estranha, assim, a gente no táxi, indo, meio... Você não sabe se você grita, se você chora, assim... Como é que reage a isso? E daí foi uma delícia, a gente foi jantar, cheguei no restaurante, contei pro garçom. Falei que a gente tá celebrando uma coisa, e não podia contar pra ninguém. Primeira mensagem que a gente recebeu foi essa, depois do anúncio que ele me falou. Não contem pra ninguém. Tipo, aí eu já imagino a mensagem, né? Você apagando dos 15 grupos que mandou. Gente, vocês não sabem. Aí o quê? Nevou. Sabe que essa vez, nevou. Menina, Nevou aqui. Aqui em nevou. Nova York, que coisa. Cancelou voo e tudo. Mas sabe que eu normalmente sempre conto tudo pra... Eu sou muito bocuda. Muito, assim. E aí, às vezes, eu tô contando no meio, eu já pensei, você vai se arrepender, você é idiota, né? E daí, dessa vez, eu falei, eu não vou contar pra ninguém. E não só por desconfiança, mas por entender que tem certas coisas que a gente precisa viver Em silêncio. em silêncio. Calada vence. Não, Calada mas era venceu. assim... Mas eu não queria criar expectativa nas pessoas que me amam,
sabe? Porque eu criei já no passado. E eu vejo que eles ficam frustrados em algum lugar, e aí junta a minha frustração por não ter conseguido com a frustração de ter frustrado eles. Ter falhado em algum lugar. Então, mesmo sem ter falhado, necessariamente. Então, dessa vez, eu vivi tudo em silêncio. E daí foi muito gostoso, mas aí no final eu queria poder contar para as pessoas, assim. E daí eu falei pro garçom, eu tô comemorando uma coisa. Ele, o quê? Eu falei, então, você é a primeira pessoa a saber. E se sair daqui, eu vou saber que foi Foi você. você. Só tem como ter sido você. Assina aqui. Daí eu falei pra ele, eu vou fazer um filme. Eu sou protagonista feminina de um filme. Aí eu vou saber qual. Eu falei, claro que vai, é de super-herói. Você vai, ele falou, você vai voltar aqui, então eu vou saber. Eu falei, você vai! Meu Deus! E assim, nunca tantos drinks chegaram na mesa. Assim, ele vinha servir, ele falava, eu tô muito feliz. Ele botava um prato, ele ia embora. E voltava, vai ser ótimo pra você, sabe assim? E daí foi isso. Depois a gente foi parar a gente tinha que viver, a gente tinha que celebrar. Vai pra onde? Andar na rua num frio, não dava. Daí a gente foi parar num bar de sinuca. Nem eu, nem ela sabemos jogar. Sinuca, em Nova York. Em Nova York. Ai, De jogos, assim. Aí sinuca. O que a gente joga? Sinuca. Era assim, era cada tacada. Era cada... Aquelas que passam Olha, direto. que vergonha. E fazendo amizade com o estranho. E eu, assim, eu tava feliz da vida. Tava nas leve, nuvens. né? Leve, voltei pro Brasil super feliz. O problema foi guardar dos meus amigos, assim. Eu só falei pra minha família. E os amigos eu fui falar, tipo, faltando pouquíssimo tempo pra dividir com o mundo. Assim, eu segurei o máximo que eu consegui. Foi muito difícil. Imagino, mas assim, cara, sério, o Brasil inteiro está orgulhoso. Agora eu falo pelo povo brasileiro, tá? Eu falo. Assim, É surreal, né? surreal, sem palavras, você abrir esses caminhos, essas portas. Eu acho que, assim, não tem o que falar. E eu acho que você é merecedora, você Obrigada. se dedica muito pro que você faz, não tem comparação, você é uma ótima profissional. Obrigada. De verdade, em todos os âmbitos, assim, acho que até em outras... Quando eu vejo uma publicidade que você faz, assim, cara, não tem Perfeito, comparação. Você, Obrigada assim, mesmo. você é outra pessoa, e depois vai, e é uma novela, e aí é o filme, e aí a série. Cada hora um personagem diferente, e todos com muita maestria, assim, com muita dedicação. Obrigada. Parabéns, Exato. você Obrigada, merece. de verdade. E é só o começo, tá? Porque Amém. eu sei que vai vir mais. Porque daí Amém. você já é da casa, entendeu? Você falou, Bruna, tudo bem? Tem mais um, você pode vir aqui? Nem precisa fazer teste, amor. A gente já sabe. Tô aqui. É, só um convitinho.